Presidente Park Geun-hye. Chaebol é a palavra coreana para o poderoso conglomerado familiar. Para a frustração, a arrogância dos ricos. Um operador de emergência na Coreia do Sul recebe uma chamada de socorro de uma criança a bordo de um ferry. Por favor, nos ajude. Nosso navio está afundando. A balsa Seul está fazendo uma viagem de rotina para o destino de férias Ilha Jeju, transportando 476 passageiros. A maioria são crianças da escola e seus professores em uma excursão escolar. O despachante pede ao menino para colocar o capitão no telefone. Se a balsa está afundando, por que um adulto não chamou por ajuda? Nem todos os passageiros entendem o perigo. Quando o barco começa a inclinar, algumas crianças gritam de excitação, como se estivessem em um brinquedo de parque de diversões. Mas logo, o desastre é inegável. O pânico se instala. Pouco depois, o navio de 6.800 toneladas afunda. O garoto que fez a chamada de emergência e 300 outros passageiros, em sua maioria crianças, se afogam. A tragédia traumatiza a nação. Como isso pôde acontecer? Quem é o responsável? Inicialmente, a tripulação foi culpada por incompetência e covardia. Quando o barco estava claramente afundando, o capitão disse: condenar os passageiros a permanecerem em suas cabines. Ele e vários membros da tripulação fugiram do local e deixaram as crianças para morrer. O presidente sul-coreano diz que suas ações são comparáveis a assassinato, e o capitão é condenado à prisão perpétua. A guarda costeira coreana também é culpada por sua resposta lenta e por falharem gravemente na missão de resgate. Mas então, uma investigação revela que a incompetência não é a história toda. A balsa estava mais do que 2 vezes mais pesada do que deveria ser. Ele havia sido modificado ilegalmente para transportar mais carga. Mais carga, é claro, significa mais dinheiro. A nação está indignada por alguém ter priorizado tão claramente o lucro sobre a segurança. Quem quer que seja o dono da balsa precisa enfrentar as consequências. Mas quem é? Na Coreia do Sul, a responsabilidade corporativa pode ser difícil de identificar. Conglomerados familiares controlam vastas redes de subsidiárias. Estruturas complexas frequentemente ocultam quem realmente está no comando. Algumas famílias controlam tanta riqueza que são consideradas quase intocáveis. Repetidamente, eles evitam responsabilidades por crimes, mas continuam a acumular riqueza e influência. Samsung Galaxy Round. Neste vídeo, vamos examinar 3 dessas famílias, incluindo a responsável pela tragédia do ferry. As famílias da elite da Coreia do Sul são tão poderosas e influentes que muitos dizem que são elas. Na verdade, governando o país. Obrigado. A economia sul-coreana é uma história de sucesso excepcional. Após a Guerra da Coreia nos anos 50, era um dos países mais pobres do mundo. Hoje, é a 14ª maior economia do mundo. A rápida ascensão da Coreia do Sul é atribuída principalmente à sua economia orientada para a exportação e ao domínio dos chaebol. Os chaebol são grandes conglomerados empresariais que são possuídos e geridos por dinastias familiares. Logo após a guerra, os ditadores militares do país impulsionaram esses negócios familiares com capital para reconstruir as principais indústrias da Coreia do Sul. Os chaebols prosperaram e se diversificaram em setores como tecnologia, finanças e manufatura. Em apenas algumas décadas, eles ajudaram a transformar a Coreia do Sul em uma potência industrial global. É frequentemente chamado de milagre no rio Han. As principais empresas da Coreia do Sul, Samsung, SK, LG e Hyundai, são todas chaebols familiares. E as receitas dos chaebols representam a maior parte da riqueza do país. Somente a Samsung é responsável por uma parte significativa do PIB do país. Para 2024, a Bloomberg Economics estima uma contribuição recorde da empresa. De acordo com seus cálculos, a Samsung provavelmente será responsável por cerca de metade do crescimento econômico do país. Toda essa riqueza centralizada leva a muito poder concentrado. As famílias chaebols desfrutam de um relacionamento muito confortável com o governo federal. Elas recebem subsídios, incentivos fiscais e favores especiais. E líderes políticos dependem de chaebols para apoio e aconselhamento. Durante décadas, chaebols foram amplamente celebrados como os impulsionadores fundamentais do milagre econômico da Coreia do Sul.
Mas a crise financeira asiática de 1997 desafiou a posição das famílias. 13 dos 30 principais chebos foram tecnicamente à falência, revelando os riscos de uma economia que depende tanto de apenas algumas empresas. Atualmente, cada vez mais sul-coreanos expressam preocupações sobre o domínio desses conglomerados. Não só isso. À medida que as décadas passaram, o público viu os chebos repetidamente envolvidos em escândalos e crimes, desvio de fundos, suborno, violações das leis trabalhistas, crises de saúde. Durante muito tempo, o governo foi brando com essas dinastias, e as pessoas estão cada vez mais cansadas. Em dezembro de 2014, a vice-presidente e herdeira da Korean Air, Heather Cho, teve um famoso surto. Foi por causa de algumas nozes de macadâmia. Um comissário teve a audácia de servir nozes em um saco em vez de em um prato. Cho gritou insultos. Ela então chamou o chefe da tripulação de cabine e o fez se ajoelhar para pedir perdão. Sob suas ordens, o avião de passageiros voltou ao portão, onde o chefe da tripulação foi demitido imediatamente. Se você não é coreano e ouve essa história, pode parecer engraçada ou absurda. Mas na Coreia do Sul, foi combustível para a chama da crescente frustração pública. Mais um lembrete da arrogância e senso de direito dos líderes chebo. Eles levaram sua raiva para as redes sociais e depois para as ruas. A princípio, a Korean Air tentou minimizar o incidente. Eles divulgaram um comunicado dizendo que, como a função executiva de Cho era supervisionar o serviço de cabine, era natural que ela disciplinasse um membro da equipe que cometeu um erro. Mas as pessoas não aceitaram isso. O público já tinha problemas com a dinastia da Korean Air e suas ações descaradas. Alguns anos antes, o irmão de Cho foi investigado por empurrar uma mulher idosa. Seu pai foi condenado por fraude fiscal. E a própria Cho foi criticada por dar à luz estrategicamente seus filhos gêmeos nos Estados Unidos, o que os isentou do serviço militar obrigatório na Coreia do Sul. Eventualmente, Cho pediu desculpas com lágrimas e renunciou ao seu cargo. Sinto muito. Ela foi então condenada por violar a segurança da aviação e abusar de seu poder. Ela enfrentava até 15 anos de prisão, mas recebeu a pena mínima de 12 meses. Ela cumpriu apenas 5 desses meses antes que um juiz reduzisse sua sentença. A influência dos chebos é profunda em todo o governo, chegando até o topo. Já nas eleições presidenciais sul-coreanas de 2012, um debate-chave foi sobre como limitar o poder dessas famílias. Park Geun-hye se tornou a primeira presidente feminina da Coreia do Sul. Em 25 de fevereiro de 2013, a presidente Park Geun-hye. Quando ela assumiu o cargo, muitos temeram que seria o mesmo de sempre. O pai dela era Park Sang-hee, o líder militar que tomou o poder em um golpe de 1961. Ele é considerado o principal arquiteto do sistema chebo. E Geun-hye tornou-se a substituta de primeira-dama de seu pai quando tinha 22 anos, depois que um assassino norte-coreano matou sua mãe. Os admiradores de Park Sang-hee lhe atribuem o milagre do rio Han. Seus críticos lembram a crueldade de seu governo de mão de ferro e seu encarceramento de dissidentes. Um deles era o principal rival da senhora Park na eleição. O nome dele é Moon Jae-in, um ex-advogado de direitos humanos e ativista anti-autoritário durante o reinado do ditador. Agora, em 2012, a filha do ex-ditador fez campanha com uma plataforma, mais amigável aos negócios do que seu oponente liberal Moon. Ela estava focando em reforma em vez de punição. Sua posição era que os chebos poderiam ser indisciplinados, mas com as reformas certas poderiam jogar de forma justa. Mas então, o aconteceu. Este incidente foi muito maior do que desfalque comum ou evasão fiscal. Confrontada com um público furioso e traumatizado, Park promete levar os responsáveis à justiça. Após analisar registros financeiros complexos, foi descoberto que a família Yu possui o ferry. Os Yu são bem conhecidos pelo seu patriarca excêntrico, um empresário recluso/pastor, com características de culto/aspirante a artista chamado Yu Byung-hun. O presidente diz que ele e sua família são a causa raiz desta calamidade e emite um mandado de prisão para eles. Yu Byung-hun mantém um perfil discreto e raramente é visto em público. Ele é conhecido como o milionário sem rosto. E agora, ele não pode ser encontrado em lugar algum. A presidente Park inicia a maior caçada na história da Coreia do Sul para encontrar Yu. Ela mobiliza as Forças Armadas e quase 10 mil policiais para invadir a sede da Igreja Evangélica Batista da Coreia, uma seita religiosa que Yu cofundou em 1962.
Yo é um orador carismático e inspirador. Ele conseguiu atrair um grande número de seguidores e obter favores significativos. Na década de 1970, a crescente igreja de Yu tornou-se uma empreitada lucrativa. Ele persuadiu os membros a doar ou investir em empresas ligadas à igreja. Essas empresas vendiam uma ampla gama de produtos, desde leite orgânico a peças de automóveis até kits de enema. Essas empresas tornaram Yu e sua igreja muito ricos. Naquela época, a Coreia do Sul ainda era pobre, e o dinheiro para investimento era escasso. O governo concedia capital a apenas um número seleto de famílias. Mas a abordagem de Yu de arrecadar fundos através da evangelização permitiu-lhe expandir rapidamente seus negócios, mesmo sem o apoio governamental. Na década de 1980, sua rede de negócios era considerada um mini-Chebo. Mas então, surgiu uma controvérsia. Obrigado. Em 1987, 32 supostos membros da igreja de Hughes foram encontrados amarrados, amordaçados e mortos no sótão de uma fábrica perto de Seul. As autoridades classificaram as mortes como um pacto de assassinato-suicídio ligado a dívidas que eles não podiam pagar. Após analisarem os registros financeiros das vítimas, descobriu-se dinheiro indo para Hughes. Ele foi investigado sob suspeita de estar por trás dos supostos suicídios, mas as acusações foram arquivadas por falta de provas. No entanto, os tribunais encontraram provas de que ele estava usando o dinheiro e propriedades dos membros da igreja para enriquecer seus negócios. Em 1992, Hughes foi preso por fraude. Assim que é libertado da prisão, Hughes tenta restaurar sua imagem. Ele se dedica intensamente à fotografia de natureza e começa a expor seu trabalho sob o pseudônimo de Ahe. Ele paga a museus de primeira linha em todo o mundo, como o Louvre, para exibirem suas fotos e tenta construir uma reputação como uma estrela da arte que raramente é vista em público. Tudo, ao que parece, como um esforço para distrair da imprensa negativa. Ele também continua investido em vários negócios. Um de seus empreendimentos mais lucrativos é esta empresa de transporte marítimo. Pelo menos 3.800.000 dólares foram diretamente para a família Yu. É a mesma empresa que possui e opera o Seal Ferry. 2 meses após o naufrágio do ferry, a polícia coreana invade o complexo de Yu. Centenas de membros da seita estão protestando contra a invasão e tentam construir um bloqueio. Um grande banner diz: "Protegeremos você, mesmo que 100.000 membros da igreja sejam todos presos." Helicópteros sobrevoam. Alguns membros do culto ameaçam lutar contra a polícia. Outros juram morrer como mártires. Mas, após vasculharem o enorme complexo, os policiais saem de mãos vazias. Eles ainda não sabem, mas Yu está escondido em um armário secreto a 300 quilômetros de distância em sua casa de férias. Alguns dias após a invasão, e 18 dias depois de Yu ter sido visto pela última vez, um fazendeiro encontra um corpo morto de bruços em um pomar. Está em um estado avançado de decomposição, quase esquelético. A princípio é impossível dizer quem é. O cadáver está usando roupas italianas caras e está rodeado por garrafas de vinho de arroz, uma garrafa de óleo de fígado de tubarão e um livro escrito por ele. Após uma autópsia de 3 dias e mais de 1 mês de investigação, as autoridades confirmaram que é realmente Yu. A causa da morte nunca é determinada. Qual é o seu nome? Qual é o seu Mais nome? e mais provas condenatórias continuam a surgir sobre o governo e o ferry. Auditores descobrem que oficiais da guarda costeira aparentemente fecharam os olhos para os evidentes problemas de segurança do ferry, após serem cortejados pela empresa de navegação de Yu em jantares luxuosos acompanhados de bebidas. Alguns admitiram permitir que a balsa passasse pelos pontos de inspeção, apenas supondo a distância se a balsa estava sobrecarregada. Um fator importante para o excesso de peso acabou por ser uma galeria de arte em mármore a bordo. Yu insistiu pessoalmente em adicioná-la para exibir suas obras de arte na balsa. A ganância de um homem afundou a balsa Seul e, como cada vez mais sul-coreanos começavam a acreditar, a negligência do governo permitiu que isso acontecesse. Algumas famílias coreanas, como a de Yu, são suficientemente ricas para convencer funcionários do governo a fechar os olhos para suas transgressões, como adulterar inspeções de balsas. Mas as verdadeiramente poderosas podem comandar muito mais do que isso. E uma família detém um poder realmente incomparável, lançando uma sombra sobre todas as outras. Nos meses após a tragédia do Seul, vigílias à luz de velas transformam-se em protestos semanais, clamando por verdade e responsabilidade pelo envolvimento do governo no desastre. A frustração cresce e as pessoas começam a exigir o impeachment de Park.
O governo reprime severamente em resposta. A polícia usa canhões de água e spray de pimenta em milhares de manifestantes. As autoridades coletam ilegalmente informações sobre famílias de luto para suprimir os protestos antigovernamentais. Mas a raiva e a frustração continuam a crescer. E em 2016, outro grande escândalo irrompe. Revela que a presidente Park certamente não é a líder que controlará o poder dos Chebus. Na verdade, ela é especialmente próxima das famílias Chebu mais poderosas da Coreia do Sul. Ilegalmente próxima. A presidente Park foi encontrada envolvida em uma teia de acordos secretos com líderes da Samsung e outros executivos corporativos. Park aceitou subornos substanciais em troca de favores governamentais. A Samsung fez uma doação de 36 milhões de dólares para a organização sem fins lucrativos de sua melhor amiga, o que Park recompensou ao aprovar uma fusão controversa. Essa fusão deu à família Samsung ainda mais controle sobre a capela mais poderosa do país. O chefe da família é Lee Jae-yong, frequentemente chamado de príncipe herdeiro da Samsung. O escândalo de suborno derrubou a presidência de Park. A presidente Park Geun-hye, uma não prisioneira, será executada. Ela foi a primeira presidente da Coreia do Sul a ser destituída. Ela foi condenada a 24 anos de prisão e multada em 17 milhões de dólares. Lee Jae-yong também foi preso e condenado a 2 anos e meio. Park é sucedido por Moon Jae-in. Ele promete não perdoar ninguém condenado por corrupção. Mas a influência da Samsung e de Lee Jae-yong provou ser difícil de conter. Moon acaba por perdoá-lo após apenas 1 ano. O novo presidente admite que aqueles que condenam os crimes de Lee estão certos, mas que a nação precisa dele. A economia depende demais da Samsung para ter seu líder na prisão. Com tanto poder, Lee Jae-yong está efetivamente acima da lei. E, de certa forma, este perdão foi apenas negócios como de costume. O pai de Lee também havia sido condenado por suborno e fraude nos anos 90, mas não cumpriu um dia de sua sentença. Uma pesquisa de 2022 registrou que 70% do público aprovava a decisão. Especialistas dizem que é porque as pessoas temem uma recessão econômica. Eles acreditam que se a Samsung vai bem, a Coreia do Sul vai bem. Lee continua a ocupar uma posição de topo na Samsung, agora como CEO da Samsung Electronics. Ele também é a pessoa mais rica do país. Já antes, o presidente Moon perdoou inesperadamente a ex-presidente Park, após ela ter cumprido 5 anos de sua sentença. A razão que ele deu foi promover a união do povo. A filha do ditador e o príncipe herdeiro da Samsung andam livres. E enquanto muitos sul-coreanos comuns expressam frustração com a corrupção, Xiaobo ainda mantém um apelo considerável. São de longe os lugares mais desejáveis trabalhar. A Xiaobo Top oferece salários muito mais altos do que as empresas comuns. Todos os anos, mais de 200 mil sul-coreanos disputam para se candidatar à Samsung. Enquanto as famílias mais ricas da Coreia do Sul controlarem tanto da economia do país, a questão permanece se uma reforma real é mesmo possível.